sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, Nós temos confiança em vós. São José, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Que bom que estamos aqui continuando essa novena em honra a São José. E hoje especificamente nós rezamos com São José Trabalhador. Nós todos que estamos aqui, sem exceção, creio eu, somos todos trabalhadores. Quem se cria nessa região só tem isso, só tem que fazer ser desse jeito mesmo, trabalhador, não tem outro formato, não é? Desde pequeno sempre ajudamos em casa, nunca nos negamos às atividades, desde as pequenas às maiores. E São José, ele foi o cuidador de Jesus e ensinou o Piazinho desde pequeno as suas responsabilidades em casa, o cuidado com a família, a atenção às coisas da casa. Então nós vamos baixar a nossa cabeça e conversar com Deus. Se às vezes a gente anda desanimado por causa do nosso trabalho, é uma fadiga às vezes, né? Corremos para tantos lados. Vamos pedir perdão por todas as vezes que a gente não administrou direito a nossa casa, os nossos bens, gastamos com aquilo que não deveríamos gastar, por todas as vezes que pelo excesso de trabalho a gente não tratou bem a nossa família, a nossa casa, só oferecemos canseira e chateação. Um instantezinho, conversemos com Deus. Se o nosso coração nos acusa e a nossa mente, então vamos pedir perdão. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que congregais na unidade os filhos de Deus dispersos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, perdoe nossas faltas e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Diga a Deus o seu pedido, da sua intenção, reze pelo teu trabalho, pelas pessoas do teu trabalho, reze pela economia da tua casa hoje. Você que manda a economia da tua casa, vamos pedir dinheiro pelo menos para pagar os nossos boletos, né, minha gente? E para dar dignidade à nossa família. E vamos rezar também pelo bom êxito dessa festa. Temos grandes propósitos nessa comunidade, que é edificar esse templo de uma forma ainda mais digna. Louvável é essa atitude da comunidade. Então vamos rezar para que também tenhamos êxito financeiro nessa festa, com o envolvimento de todos, para ainda dar mais dignidade a esse templo, essa casa de oração. Ó Deus, que renovais o mundo com admiráveis sacramentos, concedei à vossa igreja caminhar segundo a vossa vontade, sem jamais que lhe falte neste mundo todos os auxílios que necessita. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar e escutar a Santa Palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade de exultação, eu povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias.
será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou na Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce lá em casa, por favor, antes que o meu filho morra. Jesus disse: podes ir para casa, o teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora.
Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado, e eles responderam: a febre dele desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Ele realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar um instante. Que bom, a comunidade reunida. Eu nem faço novena lá na minha comunidade, porque minha igreja é muito grande. Aqui não enche de jeito nenhum, a não ser que eu brigue muito com os polacos e alemães. Daí eles vão forçadamente, mas também a gente não quer que eles vão forçadamente. Então, parabéns a vocês, que quase enchem essa igreja hoje, rezando com São José. Bem, eu sou muito agradecido a São José, porque o meu pai, em algum lugar deve estar por aí, ele não me deixa enganar-me. O meu nono se chamava José Oldemar Toller, e o meu bisavô se chamava também José, e assim sempre foi as nossas gerações. E acabou comigo José, porque ficou padre, não tem mais filho, e nenhum dos meus irmãos deu o nome de José. Uma sugestão aos meus sobrinhos aí, que poderiam continuar com José na família. Então depois eu era dessa comunidade de São José, entrei no seminário São José. Então ele sempre me acompanhou, nunca me deixou faltar nada. Quando eu tinha um apuro, eu dizia: ó, São José, eu estou cuidando das coisas do teu filho, por favor, não deixe de me amparar e de me ajudar. Então São José é sempre aquele que nós pedimos auxílio para principalmente cuidar e guardar as coisas da igreja quando somos responsáveis. Bem, nós estamos vivendo a Quaresma e estamos rezando com São José. É a vida de São José, é a história de São José, é a trajetória de São José, e a nossa vida é mesmo isso. Tem um dia de chegada que começa aqui, e nós chegamos e nascemos e começamos uma trajetória, entramos nesse deserto que é a nossa vida. Não adianta a gente pensar que é maravilhoso, não há felicidade plena aqui, não é, Antônia? Você pode até pensar, mas é assim: você consegue lá comprar o carro que queria, no outro dia já não quer mais. Daí você encontra a pessoa que queria, depois já começa a ficar chateada com ela também. É uma luta manter-se com a pessoa do lado, tem que fazer um esforço todos os dias, amar novamente. Ou seja, não tem nada acabado, e a vida vai acontecendo nesse deserto, que é a nossa existência, e ela tem um dia onde vai findar. É uma trajetória, não adianta fazer ilusão que você vai ficar para sempre aqui. Ninguém ficou, a nossa população antiga, na sua maioria, mora aqui atrás, habita aqui atrás. Então nós passamos por esse mundo, isso aqui é passagem, o deserto é passagem. Então a nossa vida é uma grande lição, e hoje nós estamos rezando com São José, que nos dá um exemplo de como atravessar esse deserto. É isso, e os santos são aqueles que atravessaram de lá, do dia da chegada até o dia da partida, e a vida deles foi exemplar, para a gente não confundir e nunca trocar Jesus com nada, né? Para a gente não confundir as coisas. Então, os santos, eles viveram essa trajetória, essa pequena procissão, atravessaram esse deserto e souberam viver de uma forma exemplar. Nós não temos outro modelo que senão Jesus. O grande modelo é Jesus, modelo de ser humano, modelo para você e para mim, onde nós nos espelhamos, mas nós damos uma espiadinha na vida desses exemplos. A Virgem Maria foi um exemplo, os santos todos são um exemplo. Alguém da tua casa que viveu bem, você pode recordar, é um grande exemplo. E São José é para nós um grande exemplo, para que a gente se agarre um pouco na vida dele, para atravessar nós também esse deserto, buscando o grande modelo que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos na travessia, e que bom, queremos ficar muito tempo, não é? Queremos ficar, temos as dificuldades, as dores, problema na coluna quando vem a velhice, coisa de bico de papagaio, temos todas essas coisas, mas nós queremos ficar mesmo que seja se arrastando, não é? Porque é bom viver, e a gente senta aqui e refletir um pouquinho, agradecendo o dom maravilhoso da nossa vida. E aí você se pergunta, quando você senta aqui, que tipo de vida você está levando e que tipo de gente você é nessa vida. Não sei,
Bem, hoje nós estamos, como diz o alemão, sitzen leben, nós estamos sentados sobre a nossa própria existência, atravessando essa grande peregrinação e somos convidados a viver da melhor forma possível. Não damos conta, às vezes eu, cheio de propósito durante o dia, quando você deita à noite, você diz, mas o que foi o resumo do meu dia? O que aconteceu durante o dia? Então a vida é essa grande luta que está se desenvolvendo nesse lugar abençoado que é a nossa própria vida, rodeada de pessoas. E hoje nós acompanhamos esse evangelho, rezando também com São José trabalhador, olhamos para a vida de São José, mas também olhamos para o evangelho de hoje, o segundo milagre de Jesus. O primeiro milagre, quem foi que pediu para ele fazer o primeiro milagre? Graças a Deus somos católicos, apostólicos romanos e sabemos quem foi a que pediu para ele: Jesus, faça um milagre. Ele disse para ela: mas te acalme, não está no meu tempo. Ela disse: não, por favor, Senhor, olha a urgência dessa gente. É o primeiro, bodas de Canaã. Nossa Senhora estava lá, acabou o vinho, ela disse: Jesus, não deixa essa gente passar vergonha, acabou a alegria nessa festa, por favor, recupere. Então Nossa Senhora estava ali do lado, aconteceu o primeiro milagre, e hoje nós estamos acompanhando o segundo milagre de Jesus. E qual é o segundo milagre de Jesus? Um filho doente em casa. Gente doente em casa faz a gente sofrer muito, não é? Alguém doente em casa. Nós, quando temos esse tipo de emergência, quando temos essa urgência em casa, é muito dolorido. Mas quando o nono, a nona, o mais antigo está doente, a gente até consegue assimilar mais facilmente, quem está mais na ponta da vida. Mas quando tem um menino doente em casa, é uma coisa muito diferente. Você é Vera, você é Karina, você nem ouve agora. O teu pai está logo ali atrás, né? Então você veja como é difícil a gente lidar com a doença, principalmente das nossas crianças, né? E nós amamos as nossas crianças, e esse pai, ele estava sinceramente desesperado pela doença do seu filho, e ele vai correndo atrás de Jesus. Então esse homem não era de Deus, ele não era de Deus, ele andava longe da espiritualidade, ele era um homem que não rezava de manhã nem à noite, não rezava nunca, mas veio uma dificuldade, ele parou tudo, porque o mais importante para ele naquele momento era o seu filho, e o seu filho estava doente. Por isso que é muito importante a gente olhar para a vida desse homem e perceber que nós devemos buscar Deus sempre, não só nas emergências da vida. Ele, na hora do desespero, teve o seu coração mudado, diz que ele se converteu e toda a sua família. Ele era um homem que não buscava Deus, e diante da dificuldade da vida, diante da dificuldade da existência, ele busca Deus, e o seu filho é curado. Desse homem, e olhando para a vida dele, nós já percebemos que também nós devemos sempre buscar Jesus, sempre buscar, em todas as urgências e emergências da vida, Ele estará conosco. E aí nós acompanhamos hoje São José, que cuida do seu filho. Olha só, São José, por mais santo que ele era, ele teve uma grande dificuldade. Ele passou por dúvidas. Você que é pai, você que é cristão, eu que sou padre, você que é mãe, você que é filho, nós todos que estamos aqui passamos por dúvidas. Dúvidas sobre a nossa vida, dúvidas sobre o amor dos outros, dúvidas na nossa casa, dúvidas sobre o céu, dúvidas sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo. Nós temos inúmeras dúvidas, e São José também teve suas dúvidas. E aí, quando disseram que o anjo disse que Nossa Senhora estava grávida, ele tinha que aceitar Nossa Senhora, ele disse assim: diante da dúvida que eu tenho no meu coração, eu não vou aceitar essa mulher. Ele tomou uma decisão errada. Então nós estamos olhando para o exemplo de São José e vendo que ele tomou uma decisão errada. Ele se enganou também. Nós nessa trajetória também nos enganamos, e temos que pensar: talvez hoje eu esteja enganado em relação a uma coisa e em relação a outra. Ele se enganou na forma de compreender a situação que estava vivendo. Talvez você se engane também, ou até esteja enganado e precisa de uma clareza maior de Deus. Todos os dias precisamos de uma clareza maior de Deus, porque pode ser que estamos atravessando essa trajetória de uma forma errada. E ele tomou uma decisão que ia mudar toda a vida dele, ia mudar a vida de Jesus, a vida de Nossa Senhora. Ele disse: eu vou rejeitar essa mulher, eu não quero essa mulher. Só que o que aconteceu foi dormir. Tassiano, se está com problema, vai dormir. Dorme um pouquinho, que às vezes a gente está com a cabeça fervendo, não é? E vai tomando decisões erradas, e ele tomou uma decisão com a cabeça fervendo.
Ele errou tomando uma decisão com a cabeça fervendo. Ele vai dormir, quando ele dorme, os pensamentos se organizam, não é? As coisas se organizam na cabeça dele e o anjo o visita em sonho. E ele diz o seguinte para José: José, larga mão de ser tolo, pare de ser desse jeito. Ele fala para ele, é isso. Às vezes em sonho Deus não fala com você, Ele fala na tua consciência. Quando você para pensar um pouquinho, não continue sendo desse jeito. Eu te penso diferente, José. Eu não estou pensando você desse jeito, eu penso você diferente. E às vezes a gente diz, mas eu sou só isso, eu não consigo mais, eu não dou mais conta, eu já estou vivendo tudo que era para viver. Mentira, você só está vivo porque Deus te pensa diferente. Cada respiração tua é uma ocasião, uma chance de você crescer um pouco mais e ser um pouquinho melhor do que ontem. No sonho Deus disse para José, eu te penso diferente. Ele estava com uma visão negativa sobre ele. Às vezes nós temos uma visão negativa sobre nós somos limitados, e aí reclamamos da vida, reclamamos do outro, temos uma visão limitada do outro e de todos, não é? A visão dele não estava boa. Ele disse, não é isso que eu quero para você, eu te vejo de uma forma diferente, José. Você se vê limitado, você vê os teus da tua família limitados, você vê a tua economia limitada, você vê tudo limitado. E às vezes é assim, nós somos meio medíocres, né? O sonho de Deus não se compara com o nosso, ou seja, não se emparelha com o nosso, né? E aí José estava daquele jeito, vivendo o mínimo, e Deus dizendo para ele, eu estou pensando o máximo para você. E em sonho, ele disse, eu te penso diferente. Hoje você está aqui orando como cristão católico, e você tem pensado, o que Deus pensa de mim, Ele te pensa diferente. Então se a coisa está boa, e Ele te pensando diferente, pode ser um pouquinho melhor, mas se está ruim, pode mudar. É isso, Ele te pensa diferente, Ele te vê diferente, muito maior do que você mesmo se vê. Ele te vê muito maior do que isso. E José estava daquele jeito, a mente desse tamanho, como às vezes nós somos limitados, e tudo começa na nossa mente. A gente tem que cuidar muito com a mente. E às vezes a gente é muito limitado aqui na nossa mente, no nosso pensamento, e nós viramos aquilo que a nossa mente pensou, não é? E José estava pensando mindinho, desse tamanho. Deus em sonho disse, José, eu penso muito maior do que isso. É grande o que eu tenho para você. Você está se delimitando nisso, mas eu sonho grandes coisas para ti. E José de fato se levanta diferente, ele acorda diferente. Que bom que quando a gente dorme amuado, às vezes limitado, olhando só para o problema e para a dificuldade, que bom quando a gente acorda cheio de esperança, não é? Renovado, cheio de vigor, com força para continuar lutando e dando o nosso melhor, e não sendo o mínimo, mas muito pelo contrário, buscando ser o máximo. E José se levanta e diz, não, eu vou de fato assumir essa mulher. Está aí, vou fazer o quê? Eu assumi esse homem aí no cenário, né? Tá de uma vez, ele tem que ir até o fim. Ele queria desistir, né? Não dá. Às vezes dá vontade, não dá de desistir, acordar em outro lugar, não está no mesmo lugar, mas é isso, a vida é luta. Não adianta fazer ilusão, deixa um aqui, daí encontra outro pior, daí diz que queria voltar para a velha, não anda mais. E assim, a nossa vida muitas vezes é assim. Então temos que acalmar o nosso coração, pensar um pouquinho, parar um pouquinho, esfriar aquele turbilhão que vem dentro, e acordar um pouquinho melhor no outro dia, cheio de propósitos, cheio de sonhos. Muita gente parou de sonhar, né? Acho que a coisa é só isso e deu, mas para, pelo amor da Santíssima Vida, se organize, sonhe, ajude a tua família a sonhar, se organize em família. Nós precisamos nos organizar com propósitos familiares. E José então ele começa a cuidar da sua casa, coitado, ele sofreu bastante. Cuidar da sua família, não é fácil cuidar da família, não é? Não é. Ele teve que ir para casa, cuidar da família, de repente tem uma perseguição e dizem, Herodes, não vou contar a história, né? Começa a matar todas as crianças e agora ele tem que salvar a sua família. Então nós temos que salvar os nossos amores, né? Ele tinha 2 amores, Maria e o Piazinho. Eu não sei quais são os teus amores, está sentadinho um ali, né? Tomara que seja teu grande amigo, certo? Então, ali, quem é que nós temos que salvar? É gente fora da nossa casa? Não é? Temos que salvar os nossos amores. Então, aí a dificuldade, ele é o chispa, põe eles em cima de um burro, e ele faz o que tem que ser feito.
Nós temos que fazer o que tem que ser feito pela nossa família, não é? Alguém vai fazer, não vai. Se você sabe que tem uma dificuldade, a gente tem que enfrentar. Se tem um problema, vamos enfrentar. Mas não vão parar de sonhar. E eles mantiveram o sonho, subiram daquele burro e foram para o Egito. Porque o sonho deles não se realizava onde eles estavam. Então a vida é feita de atitude, não é? Quer um matrimônio feliz? Então lute pelo teu matrimônio. Quer que o outro seja melhor? Ore, teme. Não é assim, é isso. Subiram naquele burro e foram aos poucos cavalgando. Não havia um cavalo, e às vezes a gente quer mudar tudo rapidinho e o outro. Não é, as coisas são na base da paciência. Que difícil é. A luta é que quem está vivendo contigo não piore. E a luta é que você não piore também. Senão o burro te leva para trás, não te leva para frente. E eles mudaram de lugar. E foram felizes um tempo no Egito. Aí o anjo disse: agora volta para trás. Aí tiveram que voltar. Ele queria voltar para a Judeia, mas Deus disse assim: na Judeia não dá, eu quero que você volte para a Galileia. Nem sempre a gente vai fazer o que quer, mas o que é preciso quando se trata de família, não é? Eu quero que seja assim, eu mando em tudo. Não, o que é isso? É nós, é família. Nós vamos fazer o que é preciso para salvar a nossa casa, não o que eu quero. E ele queria voltar para a Judeia. Não era possível, porque lá o treinava, lá ia perseguir ele de novo. Então ele foi para onde Deus queria que ele fosse, fez aquilo que devia ter sido feito naquele momento. Que Deus nos abençoe. Muito, muito, muito. E daí ele vai para Galileia. Na Galileia ele é carpinteiro. Eu, Jesus amado, né? Você que é Matias, a tua vida é fácil hoje, mas do teu pai foi menos fácil. E a do pai dele foi um pouco pior. A gente não conta, não é? Mas o negócio era bem ferrado, né? Dona Maria Helena, eu descobri esse ano que você se chama, não é Pope, mas é Maria Helena. Senhor, a vida inteira chamando de Pope. Quando eu descobri uma Maria Helena que estava hoje no Instagram, eu disse: mas quem é essa mulher? Depois fui olhar a foto, era ela mesma. Eu disse: ô Senhor da glória, você chama Maria Helena, essa mulher que eu nunca na vida imaginei? Agora eu vi o teu neto, olha aquela cara do Vinícius. Eu disse: você deve ser filha do Vinícius. Eu disse: descobri que o nome da tua avó é Maria Helena, Senhor Jesus. Então tá bom. Veja aqui. Ele vai trabalhar e ele ensina o menino a trabalhar. Ele ensina. Meu Deus, o que a gente fazia nessa estrada Rio da Prata, no tempo que não tinha cerca nem nada, plantava tomate até dentro da rua, não é? E daí pegava as obras e ia descer os morros com banana dentro. E que idade a gente tinha, pelo amor de Deus? A piazada tem que começar a ser responsável dentro de casa. O que é isso? O Estado veio como? Arrumando a cama de manhã. Porque hoje nós estamos falando de São José trabalhador. São José trabalhava, tinha suas canseiras. Eu estou impressionado com um bando de pai que está estragando os filhos. Está estragando de baixo em cima. Estragando. O pai trabalha o dia inteiro para dar um iPhone para o piá, que tem que ser um iPhone não sei o que. Chega em casa acabado, arrasado de canseira. Não consegue dar um abraço nesse piá, e quando vai dar um abraço, o piá está no celular, que ele mesmo deu, com aquele joguinho, não é? Ele nem sabe com que pai ele vive dentro de casa. E aí a gente vai trabalhando para quê? Trabalhando para perdição e não para salvação. Tem muito pai e muita mãe trabalhando para perdição dos seus filhos. Perdição! Então você tem que pensar bem onde você gasta a sua economia e como você está gastando. Eu quero um trabalho que eu ganhe não sei quantos mil, mas para que vai servir isso? Para você dar a última tecnologia e ele troca você. Nem sabe a cor dos seus olhos, não sabe nem que perfume o pai usa, não é? Nem a mãe, porque nem chega perto, fica só no joguinho que você mesmo trabalhou e deu. Então pare de ser trouxa. Você tem que dar a tua presença, dar uma qualidade de presença. Não estou gritando muito, senhor. Vai me xingar em casa, eu estou brigando muito. Eu estou assustando as pessoas. Vai lá em São Bento, vai com você. E a igreja está pipocando. Minha igreja cabe 1.108 pessoas. Eu estou com mais de 400 cadeiras lá dentro. E a piazada vem. Então São José fazia o quê? Tornava responsável as pessoas da casa dele. Senão, quando um não faz, tem um amor cansado dentro de casa. E amor cansado, já viu? Aí tem muito amor cansado dentro de casa. Aí está o pó da gaita, vem a carência, falta cuidado, falta atenção,
e aí a vida vira aquilo que não pode virar. A vida não pode ser uma vida infeliz, de forma nenhuma. Deus nos quer atravessando esse deserto com o mínimo de felicidade. Já não chega as lutas que a própria vida traz, ainda nós temos que buscar e decidir coisas erradas para trazer mais luta e dificuldade? Não. Então vamos orar hoje, que a missa de semana fosse lá em São Bento, eu já estava terminando. A missa de semana é curtinha, mas como vocês é novena, vamos demorar um pouquinho mais. Então vamos agradecer. Não sei quem são os amores que você tem que cuidar. Quem são os teus amores? Dá uma olhada aí do lado, quem é que está ali? É isso mesmo, nem sabe mais, olha, meu corpo, já nem olha mais. Olha quem está do lado, é esse cabelo, esses olhos, essa boca, é isso! E não é. Quem são os teus amores? O teu amor está saudável hoje? O teu amor, já gritou logo, está saudável, olha aí, vestido verde, bem animado, é isso. Isso, o teu amor está saudável, o teu amor está doente. Tem muita gente doente, de mente, espiritualidade, longe de Deus. Então vamos pedir. Quem sabe o teu amor não está aqui hoje, você gostaria que estivesse, por uma outra razão não está. Então vamos rezar pelos nossos amores. Os amores se ajudavam, enfrentaram tudo, e por isso que nós estamos falando hoje de José Maria e do menino Jesus, para também com eles e no poder e intercessão deles cuidar da nossa família e da nossa casa. Amém? Amém. Nós temos preces ou não? Temos? Então, depois de cada prece que a senhora lê, nós vamos dizer: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei o Papa, os bispos, o sacerdote e todos aqueles que têm a visão de viver e anunciar a vossa palavra aos povos e nações. Roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Abençoai os profissionais da saúde que com carinho e dedicação cuidam de nossos doentes. Roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ajudai-nos a ser caridosos e acompanhar as pessoas idosas e doentes da nossa comunidade. Roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. Fazei que por toda a terra a vossa igreja hoje verdadeiramente seja consolada por vosso santo nascimento e dai paz aos nossos dias. Roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Agora convido a todos para fazermos a oração de São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Amado Deus, estes são os pedidos que fazemos a Ti, mas aquele pedido que Tu tens no Teu coração. Não sei que pedido Tu tens, mas hoje reze especialmente pelos Teus amores, por quem vive do Teu lado. Que você tenha força para bem viver todos os dias, e que as pessoas tenham força também para te carregar, estar contigo na alegria e na tristeza. Estes pedidos fazemos, ó Deus, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos o ofertório.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possamos, Senhor, colher os frutos do sacrifício que vamos oferecer neste santo altar, para que, purificados da antiga condição de pecado, cresçamos numa vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois estabelecestes este tempo privilegiado de salvação, para que nós, vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperemos a pureza do nosso coração e usemos as coisas que passam, dedicando-se mais às que não passam. Por isso, com os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, dizendo fortemente a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é, o meu corpo, que será entregue por vós. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Fica comigo, Jesus. Fica com a minha família. Cuida dos meus amores. Mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui nesta noite na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. E suplicantes pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja presente por todo o mundo, que cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Arcebispo Francisco, os bispos do mundo inteiro, padres, nosso pároco, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Vamos recordar nesse momento dos nossos amores falecidos. Eu, como sempre, gostaria de lembrar a Dona Otília Valtrich Dias, que tanto me acompanhou no início da minha caminhada, também meu irmão sepultado nesse cemitério aqui atrás, Dona Elvira, que a gente quando vem aqui não encontra ela e sempre lembra, e daí tantos outros que nós temos guardados no nosso coração e são da tua família, da tua casa, os teus amores. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com o puríssimo coração de Maria, São José, São Bento,
os apóstolos e todos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos rezar o Pai Nosso. Tem crianças, vem rezar o Pai Nosso aqui com padres, crianças. Quem já não adormeceu nessa hora, mas está dormindo, deixa descansando. Vem. Corre, cara, vem. Aqui do lado, bem perto do padre. Aqui você desse lado também. Aqui, ó, vem. Tem umas variadas crianças, isso é uma coisa boa, né? Venham aqui, isso perto do padre. Vamos rezar. São José, quando era a hora do menino ir à mesa, ele não deixava ele ficar com o prato nas pernas, não é? Ou ele não deixava ele terminar o joguinho lá dentro do quarto, né? Não era? Ele chamava a mesa. Chame os seus filhos à mesa. Nós esquecemos da sacralidade da mesa. É o lugar do perdão, o lugar do ensinamento, o lugar da oração, o lugar de direcionar, o lugar de sonhar juntos. A gente esqueceu muito isso. Isso aqui é a mesa da comunidade, mas tem a mesa lá da tua casa. A gente precisa se ver, se olhar, deixar as coisas de lá e alimentar-se. Por isso, em família vamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e de que sejamos protegidos de todos os perigos. Nossas crianças protegidas de todos os perigos, nossos jovens, casais, famílias, idosos protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No domingo o padre usou cor de rosa. Os meninos disseram: Padre, está cor de menina hoje. Eu disse na missa, eu disse: isso mesmo. Porque o cor de rosa lembra uma trégua durante a quaresma, a alegria durante a quaresma. Então domingo era o dia que a gente podia falar. Hoje já não mais na igreja, tem que fazer silêncio. Mas mesmo aí no resquício do domingo da alegria, vamos olhar para quem está do nosso lado. Dá um sorriso pelo menos. Não sei se você ainda lembra de dar um sorriso para quem está do seu lado. Isso, dá um sorriso. Isso, dê um sorriso à sua esposa, cara. Olha para ela assim, mostra os dentes. Isso. Tá bom. Dá um sorriso, padre. Cordeiro de Deus, que tirais do pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Bem felizes nós somos porque estamos na presença de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do nosso coração, todo o pecado da nossa família, todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Espera que eu vou benzer vocês.
Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai. Sangue de Cristo, inebriai. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que vossos santos dons nos renovem e santifiquem, conduzindo-nos à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos dar nossos avisos, vamos sentar. Boa noite. Boa noite. Paz e bem. Temos visitantes em nossa comunidade hoje? Eu. Mais alguém veio de outra comunidade? Muito obrigada pela presença de vocês. A comunidade São José fica grata pela presença de todos. Amanhã teremos o quarto dia da novena, quarta noite, da novena. Será a missa às 19h30 com o Padre Humberto. Temos cartões de churrasco e folhas de rifa para serem vendidas. Interessados, procurem uma de nossas lideranças. Lembrando que toda a renda será revertida para a revitalização da nossa igreja. Nossa profunda gratidão a todos que prepararam e participaram dessa Santa Missa. Padre Luciano, muito obrigada pela sua presença, é sempre muito bom tê-lo conosco. Ministros, leitores, animação, coroinhas, acólitos, acolhida, ornamentação e toda a comunidade aqui presente. São José interceda por todos nós. Temos uma pequena lembrança para a equipe litúrgica. Deixa o povo de São Bento ver essas coisas, senão... Obrigado. Poxa, equipe litúrgica, que legal, você tem que ver. Balinha das crianças agora. É balinha? Sim. Tá bom. Não vamos vender nem uma coxinha. O que vai? Bolacha e o que mais? Tem bolacha Vai Cristiane. vender alguma coisa hoje? Tem. Então, mas eu fiz festa do padroeiro, quem vai na tua casa pode comprar uma bolacha? Então, Não, tem. não, a gente vai comprar uma bolacha, deixa na conta, põe fiado, que nem a gente fazia lá no Clemente, põe no caderno, eu não trouxe dinheiro. Quem mais que vai vender? Tem salgado também, né? Empadinha, Então, empadinha, pastel, crua ou frita? Frita? amendoim. Meu Deus, eu preciso fazer propaganda, que daí vende. Então tá bom. Onde é que ficam essas comunidades que você vai vender, Cristiane? Cristiane? Onde? Então já fique lá já. Pelo amor de Deus, o que é isso? Então vamos fazer o seguinte. Eu agradeço imensamente. Deus abençoe vocês nesse firme propósito. Com tantas pessoas reunidas assim, só vai dar coisa boa. Vocês vão conseguir fazer logo essa obra da comunidade. E agora em tempo de quaresma, sempre a gente recebe. Amanhã vem o Padre Humberto. O Padre Humberto é meu vizinho. Eu mandei uma mensagem para ele ontem que eu vou precisar usar uma igreja dele. Eu faço uma peregrinação lá, 12 quilômetros na Sexta-feira Santa. 3 horas da madrugada a gente sai. O ano passado nós tínhamos 8.000 pessoas nessa caminhada de madrugada. E daí, esse ano eu pedi de novo, eu liguei para ele pedindo a capela, porque a gente chega às 6 da manhã, 6 e pouco, numa capela, daí a gente faz uma oração. E eu mandei uma mensagem para ele ontem, e ele, a igreja é nossa, então, eu lembro sempre com afeto também de Padre Humberto, que não tinha uma missa que ele não rezava por mim quando eu comecei o meu sacerdócio. Sempre dizia o nome do Padre Luciano, Padre Luciano, Padre Luciano, durante 6 anos ele fez isso. Então, sou sempre agradecido a ele pelo cuidado que teve quando eu era seminarista ainda. Agora, minha gente, vamos ficar de joelhos para receber a bênção. Na quaresma, a tradição antiga, e depois vamos dar depois a piazada ganha essa balinha, senão nós vamos fazer muita folia. Na quaresma não dá para fazer muita folia.
Depois vocês entregam para o Chocolate. Vamos receber a bênção assim e depois na sequência tem uma oração própria aqui que o Padre faz sobre você que está ajoelhado. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do nosso incansável e trabalhador São José, por intercessão da sua digníssima esposa, Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, venha sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos afazeres, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda ajoelhados. Senhor, renovai inteiramente este seu filho, esta sua filha que está aqui ajoelhado nesta noite. Assim como lhe concedestes as alegrias corporais nesta vida, fazei que procurem sempre mais os bens espirituais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma noite muito abençoada para ti e em paz, e o Senhor sempre, sempre te acompanhe. Graças